Pessoal, boa noite, então, para todas e para todas, né? Só tem todas aqui por enquanto. Vocês me escutam bem? Só para confirmar aí, tem algum ruído? Beleza. Então, vamos lá. Então, conforme eu coloquei lá no grupo, né? A gente não tem nenhuma... Já concluímos aí a questão dos simulados, todo mundo já passou por ele. Nós não tivemos nenhuma triagem essa semana. E o espaço aqui para vocês hoje é para a gente... É um espaço aberto para o que vocês tiverem de dúvidas, questões. Eu só, antes de abrir alguns retornos, a gente tem bastante duplas aí aguardando, né, a triagem. Então, hoje à tarde eu tive fazendo alguns contatos, até coloquei lá no grupo, que já foi respondido pela dupla do Danube, da Rayane, que vai estar então atendendo a essa paciente, que é a Marilza, que eu vou estar ligando para ela na segunda-feira, confirmando o nome da dupla e passando o contato para vocês. A Rayane já está aqui, o Danube ainda não chegou. E aí, Rayane, é preciso que a gente esteja alinhado com as orientações que a gente tem passado aqui, no sentido de que, como a sua dupla é uma dupla mista, que você, então, faça o contato com ela, tá bom? Já passei para o Danúbio. Me parece, pela conversa, que é alguém muito simples, que não tem muito contato com ferramentas tecnológicas. O celular dela é um celular, é um número de WhatsApp, mas o celular é um celular daquele simples, que não tem acesso à internet. Mas que ela, na segunda-feira, vai tentar... Aí não ficou muito claro, quando você fizer o contato com ela, sonda sobre isso, porque não ficou claro se ela vai usar o número da mãe ou se vai usar o aparelho com o número dela. De qualquer forma, eu vou passar o número dela para vocês na segunda, vocês façam o contato, orienta como que é o procedimento, né, que ferramenta a gente usa. Danube me fez uma colocação que eu também tenho ouvido algumas coisas, a gente pode flexibilizar agora em relação à ferramenta que a gente está usando aí de transmissão, que pode ser feita, então, pelo WhatsApp, né? Como ela não conhece a ferramenta do Google Meet, embora o celular dela não seja de conexão à internet, pelo menos na conversa deu a entender que o WhatsApp não é alguma coisa desconhecido dela. Mas falar de Google Meet é alguma coisa que ela não sabe o que é. Então, vamos partir, então, daquilo que já está mais conhecido, e aí, na ligação para ela, você acorda essa forma, então, de fazer a transmissão pelo WhatsApp. Tá bom? Você está escutando aí, Rayane? Estou vendo aqui falando sim, aqui. Marcos. Beleza. Então é isso, tá? Aí na segunda-feira, até o horário do almoço, eu te passo o contato e assim que eu fizer a ligação para ela. Beleza? As demais duplas, gente, os nomes que nos foram passados, eles esgotaram hoje à tarde. Então, eu não tenho mais nenhum número. A Tânia vai me passar uma nova remessa na segunda-feira. Muitas ligações, chama e não atende, como foi o caso dessa paciente que a Rayane e o Danúbio vão fazer o atendimento. Depois de uma semana, eu consegui fazer ligação, porque estava sempre fora de área. Alguns contatos mostram alguma resistência, a gente não insiste, e aí acabou aquele número que já era um número, eram 10 nomes, me parece, que eu tinha em mãos, mas que a gente não tem mais, né? Mas segunda-feira a Tânia vai me passar outros nomes, e aí eu devo fazer essa ligação na terça-feira. Então eu peço para que vocês fiquem atentos para atender de quarta a sexta, que é quando vai ter a disponibilidade. Tá bom? Marcos, boa noite. Boa noite. Questão do relatório, você falou que vai mandar
o modelo, né, para a gente fazer na segunda-feira. Eu entendi isso aí. A questão da ficha de acolhimento que você pediu, você quer, então, só a ficha do atendimento real que teve na faculdade, simulado não, né? Não, simulado acho que não tem necessidade, não. Então, tá bom, ótimo. Aí, Porque em a ficha questão... vai ser importante porque ela vai ter que ficar num arquivo para que no semestre que vem serão essas fichas que vocês vão buscar, puxar para começar o atendimento. Entendi. Em questão da ficha de acolhimento, eu e a Raia, nós fizemos o seguinte, cada uma levou uma ficha, nós levamos uma a mais, aí em questão dos atendimentos, ela anotou algumas coisas, eu anotei algumas coisas, e no final a gente fez uma ficha, passamos a limpo aquelas questões, fizemos uma ficha só, bonitinha, para entregar. Essa ficha ficou até com a Rayane, porque ela mora em Valadares, é mais fácil. Sim. O que é que eu faço? Eu tiro o xerox ou eu faço outra ficha? Assinatura, né? Porque a Rayane já assinou e eu já assinei também. O que é que você quer que eu faça? Que eu tiro o xerox, que ela... Ou que escaneie, ela manda para mim, ou eu... A ficha final já está assinada por vocês duas. Sim. E está com você? Tá com a Rayane. Não, aí a Rayane vai pegar ela vai pegar o relatório, pode ser um relatório da dupla, tá? E vai anexar com essa ficha e lacrar no envelope. Entendi. Então, pode ser um relatório para a dupla, não precisa de ser individual, não? Não, pode ser um para dupla. Entendi. Mas deixa eu te Agora, falar. no relatório é importante que coloque o nome da dupla. Sim, vou falar com a Rayana, deve estar aí ouvindo. Tô ouvindo. Ah, tá. A questão da assinatura, no relatório eu tenho que assinar também? Você já assinou, você falou que assinou. Não, eu assinei na ficha de acolhimento, no relatório não, porque você não mandou. Não, relatório não precisa não, só constar no relatório o seu nome e o da Rayane, que é o relatório da dupla. Beleza, porque aí eu ficaria para ir em Valadares só no dia que você marcasse outro atendimento, porque senão eu teria que ir lá só para fazer isso. Não precisa não. Então tranquilo, então, Marcos. Só constando o nome. Ah, ótimo, estou mais aliviada agora. Obrigada. Beleza. Fala, Francis. Boa noite, gente. Boa noite. Tem data, Marcos, para essa entrega? Porque eu e a Jalília ainda nem fizemos a triagem. Me parece que a data, né, assim, formal, deixa eu ver aqui, é dia 18 de calendário acadêmico. Entendeu? Mas, assim, como a orientação que a gente tem passado é fazer após o procedimento. Muito bacana aí o que a Natália colocou, né? Acho que isso é interessante. Assim, levem mais de uma ficha, por questões de rasura, de às vezes errar, enfim. Levem umas 3 ou 3, 4, sei lá. Enfim, levem mais fichas de triagem. Acho que é bacana isso que ela passou. A gente pode colocar isso como uma orientação também. Cada um faz a sua e depois senta um conjunto e faz uma final. Porque quando cada um faz a sua para discutir e fazer uma final, vai haver um compartilhamento de experiência. Né? Então, como orientação, que a gente sempre falou disso, né? Não deixar para depois, isso vale para todo o procedimento, enquanto psicóloga e psicólogo, não faça qualquer procedimento, amanhã eu anoto. Que não confie na memória, que às vezes muita coisa se perde. Então, como vocês já vão sentar e redigir ali após atendimento, fez a ficha final, assinou as duas, e aí, como vocês, no caso agora, já virão para a triagem com essa ficha que eu vou passar segunda-feira, tentem já adiantar, né, e preencher esse relatório final, que aí já vem na faculdade, termina ali o atendimento e já entrega tudo de uma vez. Até lá, o nome da pessoa a ser entregue eu já vou informar também, segunda-feira,
e aí já entrega tudo de uma vez. Principalmente você que é de fora, né? Pra não, né? E caso a pessoa não compareça de novo? Aí é muito azar, né? Aí é muito azar. Mas foi o que eu falei com a Jalile, né? Hoje. Eu já falei com a Jalile hoje, talvez ela iria compartilhar com você. Eu acho que vocês não haviam entendido que quando eu coloquei lá atrás, quem gostaria de fazer mais de um, pelo menos foi o que a Jalile me passou, o entendimento que ficou aquilo era para quem já tinha feito, né? Eu também mas era para todo mundo. E o que eu estou sugerindo para vocês é que eu, a partir da lista que chegar na segunda-feira, eu já vou passar mais de uma triagem para vocês, tipo 3, para que vocês não corram o risco, principalmente você que é de outro município, chegar aqui com apenas um atendimento agendado e dar esse novo azar da paciente se ausentar. Então, se isso acontecer tendo mais 2, você tem um plano B e um plano C. Agora, se as 3 faltarem, sinceramente, aí é muito azar mesmo, né? Mas eu acho que é difícil, né? Então, nós vamos fazer isso. Para as colegas que pediram, que colocaram também o desejo de fazer mais de uma, né, até antes de vocês, eu peço aí compreensão, porque eu vou dar preferência a vocês em função de não correr esse risco. Tá? Então, assim, acho que é compreensível, acho que é compreensível aí para Natália e Rayane entenderem isso, porque para elas vocês não correrem, vocês, Francis e Jalile, o risco de ficar com atendimento, a paciente faltar e novamente não passar pela experiência. Então, acho que Rayane e Natália, acho que pode esperar, e aí, havendo outros casos, a gente vai marcando aí ao longo da semana. Compreensível, né, Natália e Rayane? Acho que... E os outros também? A questão entendi. De marcar 3 atendimentos de uma vez? Você disse? Não, no caso de Francis e Jalile, o que eu estou dizendo é o seguinte, em tese, havendo novos casos para quem já fez, em tese, seguindo uma ordem de manifestação, seriam para vocês. Mas eu estou alterando isso e colocando essa prioridade de mais um atendimento para Jalile e Francis, para que elas não corram o risco de vir numa quarta-feira, que é o dia que elas marcaram, com um atendimento e a paciente se ausentar, como já aconteceu com elas na quarta-feira passada, na outra. Entendeu? Sim, então, para que elas tenham 1, 2 e 3 e não correr esse risco. Como vocês já fizeram, então, menos mal, porque já passaram por experiência. O que vier vai ser um acréscimo. Entendeu? Entendi. Questões mais? Peço aí a quem não fez, né, ainda a triagem, aproveitem, né, que já estão aí de férias, já fizeram prova, todo mundo já passou, o tempo está sobrando. Dá uma lida novamente no texto, acho que isso é sempre bom. Nós temos um texto só que a gente trabalhou aqui, fora os outros textos que a Thaís foi trabalhando paralelamente aí. Não é um texto longo, é um texto pequeno, de 8, 9 folhas, com linguagem simples. E lá ele vai diferenciar plantão, triagem, ele vai trabalhar com 2 perspectivas de triagem, a triagem tradicional, que é mais próxima daquilo que a gente está usando, e o que ele chama de uma triagem estendida, que é quase que um plantão psicológico. Né? Eu, particularmente, prefiro nem trabalhar com essa ideia de triagem estendida, que para mim isso é plantão psicológico. Mas a autora, ela trabalha com essa triagem estendida e separa de plantão. Né? Mas o que a gente vai fazer aqui, e ao fazer a leitura novamente desse texto, façam com esse olhar, de que a gente está desenvolvendo uma triagem na perspectiva tradicional, como a autora conceitua lá no texto. Então, dá uma lida, que eu acho que isso ajuda, né, a compreender o procedimento que vocês estão trabalhando. Se alguém quiser alguma questão,
alguma dúvida sobre esses 3 conceitos, estamos aí à disposição para sanar aqui agora. Bom, Marcos, então eu espero, né? Seu retorno segunda-feira. Eu vou sair também, porque não tem ninguém falando nada. Estou aguardando. Então, tá bom, muito obrigada. Bom, Aí boa nós noite. vamos falando. Também, Obrigada. né? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, gente. Bom descanso para todas. Obrigada. Obrigada. Virgínia e Ariane. Professor Marcos, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Aline? Joia. Beleza. A dupla já está aí? João tá. Eu tô aqui, presente. Boa noite. Boa noite. Vamos lá? Uai, vamos? Ai, Quer vamos. começar? Podemos. Ô, professor, você vai apresentar a tela ou a gente tenta colocar aqui? Vocês vão usar o slide? É, porque eu mandei no seu e-mail. Vocês querem tentar usar aí? Peraí, deixa eu fechar. Se vocês não conseguirem, eu compartilho aqui. Tá. Peraí que eu vou tentar fazer o teste aqui. Porque esse Teams faz a gente passar vergonha, né? Todas as vezes. Deixa eu fechar aqui a tela para abrir lá. Já? Agora apareceu. Agora apareceu. Apareceu? Apareceu. Peraí que eu vou aumentar aqui como apresentação para ver se vai ficar legal aí. Porque aqui o míope aqui não consegue ver, não. Que agora eu não consigo ver nada, né? O que está acontecendo? E nem mutar, né, minha voz. Oh, misericórdia. Ai, Deus, peraí. Peraí, João. Ô, professor, a gente colocou essa parte tanto no slide, assim, no texto, para visualizar. Aí o João vai tocando. Aí, ô, João, acho que eu vou mutar aqui. Aí qualquer coisa, se eu demorar a aparecer, é porque eu tô colocando meu áudio de novo, tá bom? Tá bem. Fique à vontade. Tá, já. Pessoal, boa noite. O João vai dar seguimento aí na nossa apresentação. Bom, boa noite para todo mundo. Bom, eu e a Aline, a gente discutiu muito, montando essas propostas de intervenção. Até que saíram algumas coisas bem legais e eu gostei bastante. E, bom, vocês vendo aí no slide, vocês podem ver que o primeiro tema que a gente vai falar é a violência contra a mulher. E ali tem o nosso título para a proposta de intervenção, que é a busca por uma voz. E, bom, a gente decidiu trabalhar com o dado da região com o maior índice de violência contra a mulher, que é a região 6, no centro, com 41,97% dos casos. E aí, como proposta de intervenção, a gente decidiu realizar uma roda de grupo terapêutico com as mulheres das famílias cadastradas no CRAS. E, bom, nesses encontros, né, que, seriam semanais, no caso, a gente espera abordar temas para exemplificar os tipos de violência e também para poder apresentar os canais de denúncia para as mulheres. Porque muitas vezes pode acontecer de que essas mulheres não tenham acesso ou não saibam muito bem como funcionam as denúncias e a gente espera, né, exemplificar muito bem isso. A gente também esperava no final, né, desse grupo terapêutico abrir um momento de fala para essas mulheres, para que elas pudessem compartilhar, né, o que elas estivessem passando, sentindo, para que elas pudessem também se sentir acolhidas, né, para elas poderem terem com quem compartilhar. E nisso, a gente bolou ali também, né, a proposta de duração. Pulando rapidinho. Que são 2 meses. Que variam ali, que iria variar, né, de 6 até 8 encontros, né, que seriam semanais, e eles teriam uma duração de 1 hora, para poder ficar tudo bem legal. Acho que daria tempo para, né, acontecer tudo bem show. Na justificativa, né, que a gente espera, e por que a gente escolheu esse dado, é porque
Opa, desculpa. A gente espera que, né, essas mulheres possam se sentir muito acolhidas nesse grupo terapêutico e que elas possam se sentir também encorajadas a denunciar, porque a gente sabe que muitas vezes é muito difícil. A gente espera que, como resultado, os casos venham a diminuir ou que as denúncias venham a aumentar. Acho que você pode passar para o próximo slide, Aline. Né? Ah, não, pera, fala dos executores, né? Ali, psicólogo, assistente social, advogado, né, para poder deixar as mulheres ali cientes dos direitos dela. E os estagiários do curso de psicologia, né? No caso, eu e a Aline. João Vitor, Oi. eu vou fazendo alguns comentários só para a gente ir enriquecendo. Eu, particularmente, já adiantando, eu gostei muito de todas as propostas que eu tive a oportunidade de ver, né? Não só de Claro. vocês, mas estou generalizando a todos que chegaram até a mim. Eu acho que é bacana isso. O objetivo do estágio é esse, né? A gente não estava aqui só para ficar calculando dados, né? Mas Sim. é para que esses dados chegassem a isso, né? A um certo raciocínio de uma proposta. O que eu vou colocar aqui não foi pedido, mas é só para a gente exercitar, porque o estágio, ele espera-se no estágio que a gente aplique tudo aquilo que a gente vê em sala de aula. Essa é a proposta do estágio. Obviamente que a gente está aqui num formato online, em função da pandemia, aquela coisa toda. Eu não sei se você e a Aline, eu acho que a Aline tá, né? Estava comigo em psicologia de grupos, não estava, Aline? E eu não sei Tava, se... Sim, eu professor. Não também sei se... estava. Isso. Mas, assim, eu não tô colocando uma falha de vocês, não. Estou só acrescentando uma informação até para vocês, em todos os estágios, a fazer essa marra. Assim, por exemplo, vocês estão propondo aqui uma atividade em grupo. É um grupo terapêutico, Sim. né? Então, assim, e eu fiquei pensando, na hora que você fala do grupo terapêutico, eu fui lembrando da disciplina. Coincidentemente, eu estava nessa disciplina, mas, assim, para outras tantas disciplinas que a gente possa, ao construir uma proposta, de repente encaixar algum elemento teórico, alguma coisa que poderia, né, contribuir, né? É só uma observação assim mesmo, sabe, para a questão do nosso raciocínio para o estágio. Sim. Porque eu costumo sempre fazer isso em sala de aula, assim, né? Quando eu estou dando um conteúdo, tentar articular no que isso pode amarrar num certo estágio. Então, aqui eu estou fazendo o inverso. Eu estou no estágio tentando remeter alguma coisa de uma disciplina, né? Como a gente Sim. pode, daqui a pouco, quando vocês entrarem na proposta dos idosos, como todo mundo vai falar de uma proposta para o idoso, como não criar uma proposta como vocês criaram e não conectar com Psicologia do Desenvolvimento Humano 2, que a gente vê envelhecimento. Uhum. Então, é só para a gente ir caminhando no curso, pensando que essas duas coisas têm que estar sempre na cabeça de vocês, têm que andar sempre juntos. A aula que eu estou assistindo, como exercício profissional. E esse exercício profissional na formação é o estágio. E aí a gente consegue linkar essas duas coisas para que elas não fiquem tão separadas. Só uma observação. Tá bom? Certinho. Tudo bem. Tá, joia. É porque a gente, aí eu vou falar, professor, o seguinte, essa parte teórica, eu vou dar o exemplo da Lídia, que eu e o João também fizemos, baseado na disciplina de teoria e técnicas de grupo, que a gente gostou muito da abordagem que você fez com a gente, Verdade. e no relatório final para a Lídia, nós linkamos, né, a teoria e a prática. E nesse aqui a gente não colocou, porque eu imaginei que teria um relatório final, e aí a gente não colocou, foi mais as ideias construídas e não teve teoria. Então você vai ver que nenhum vai apresentar teoria. Verdade. Não, bacana, mas é só destacar, assim, eu não estou nem cobrando, sabe? Estou só Não, eu fazendo sei, mas é observação, importante. Uhum. até porque eu nem pedi, né? Mas, assim, eu lembrei aqui agora que é sempre bom a gente fazer esse exercício. Talvez eu pudesse até ter pedido alguma articulação, assim. Mas, enfim, é só para a Uhum. gente não passar batido esses dois Claro. caminhos que a formação vai, né? A disciplina e os estágios. Uhum. Não, verdade. Vou passar, João. Tudo bem.
Foi, João? Foi não. Ainda tá no primeiro. Passou não. Peraí, ó. Tô indo de novo. Nada? Travou? Ô, misericórdia. Eu acho que tem que sair e voltar de novo, eu não acredito. Deixa eu tentar aqui ver se eu localizo. Tá. Isso aqui é porque na hora que eu fui falar com vocês, aí eu abri uma outra página. Deixa eu entender. Como é que eu entrei? Ai, meu Deus do céu. Parece que caiu, né, meu compartilhamento. Fechou. Vamos lá de novo. Peraí. Você mandou em PDF? Não, né? Foi em... Mandei em PDF, em PowerPoint. Prática. Foi mandar eu falar aí, tá vendo? Baguncei o trem todo. Ai, Senhor. Eu tô abrindo aqui. Tá abrindo? Que eu não passo mais vergonha, Jesus. Ai, aí, tá vendo? Não é nem você, isso é a internet. É porque eu acho que na hora que eu puxo para falar com vocês, aí ele parece que trava. Foi, né? Foi. Isso. Tava no 3, professor, agora. Terceiro slide. Mas não mostrou o segundo. Mostrar o gráfico. Não mostrou? Eu achei que tava. Então tá, mostra pra nós, ó. Que a gente fez igualzinho tava lá, ó, né, o exemplo. Aí tá ali o nome, né, o dado que a gente escolheu trabalhar, a descrição de nossa proposta, a frequência que ia ocorrer e os resultados que a gente esperava. Bacana. Agora a gente vai para o segundo dado. Aí tá ali o título, né, que é a cultura do medo, que é o título que a gente escolheu para esse tipo de dado. A gente escolheu trabalhar agora o tipo de violência contra a mulher com o maior índice, que é a violência psicológica, com 45,83%. E aí a gente decidiu, como proposta de intervenção, realizar uma carreata de conscientização nas regiões que mais tiveram os índices de ocorrência de casos. Aí a gente esperava, se concentrar na Praça dos Pioneiros, e de lá a gente ia seguir até o bairro Altinópolis, para a Ponte do Vila Isa, e algumas outras ruas da região, até que a gente pudesse chegar no bairro Turmalina, onde ia ser finalizada a carreata. E, bom, com essa proposta, a gente espera encorajar as mulheres, novamente reforçando, para que elas busquem os meios de denunciar os agressores, e a gente espera também que isso, de certa forma, deixem elas curiosas ao ponto delas irem se informar sobre os tipos de violências que existem e que muitas vezes passa despercebido. Às vezes elas estão tendo o direito violado e não têm certa noção de que isso está acontecendo. Então a gente espera que as pesquisas aumentassem para que tivesse muita informação presente. Aí, ali tem o prazo de duração, que a gente escolheu o sábado, porque sábado é um dia muito bom para poder ocorrer esses eventos. E seria de 9 da manhã, com previsão de encerramento até as 2 horas. Os executores, né, que a gente espera ter um psicólogo, um advogado, assistente social, a polícia militar, para poder ficar tudo bem organizado. E os estagiários do curso de psicologia, novamente, eu e a Aline, né, presente em tudo. Com certeza. Aí, novamente, os gráficozinhos que a gente deixou para cada um, novamente, tudo bonitinho, bem organizadinho. Lembrando que essa carreata aí, a gente tava tentando patrocínio de gasolina. Nossa, muito patrocínio. Mas o legal é que da carreata ficou um caminho certinho. João? Foi um caminho que ficou certo. Isso mesmo. Agora a gente já entra no idoso, né? Ou eu tô errado? Não, tô certo. O idoso, violência contra o idoso. E, bom, a gente, né, tem ali o tema do nosso projeto de intervenção. Projeto? É isso aí. Que é respeitar e amar. E o dado que a gente escolheu é a incidência de violência contra o idoso quanto ao gênero, que é o feminino, com 62,53% dos casos.
52 não, 62. Meu Deus, eu tô muito louco. E eu uso óculos. E a nossa proposta de intervenção é propor, então, um centro de oficina de autocuidado, que eu achei bem bacana, para o idoso e de forma gratuita. E que ali tivessem as informações necessárias para o autocuidado e também reforçando sempre sobre os direitos que eles têm garantido. A gente também, acredita que ia conseguir atrair muitos idosos e passar muita informação, que às vezes fica bem despercebida, e também passar uma sensação de acolhimento, e que esse idoso consiga também identificar caso esteja tendo seus direitos violados. E ali, o prazo de duração, novamente, sábado, a gente espera ocorrer durante o dia, das 8 da manhã, com previsão de encerramento, meio-dia. E os executores, psicólogo, assistente social, enfermeiro, técnicos de enfermagem, dentista, a Aline até mencionou quando a gente estava fazendo, porque às vezes o cuidado bucal fica meio deixado de lado. A Aline lembrou, bem legal, médico, advogado, a polícia militar e os estagiários do curso de psicologia. Eu e a Aline. Agenda cheia, né, João? Pois é, agenda tumultuada. Acho que pode passar. Aí Se tá quer o eu, nosso... tinha que passar. Esse aí agora é o nosso terceiro gráfico. Ali o nome, dado, descrição, frequência, tudo bem legal, e os resultados. É bem legal. Só fazer um destaque aqui. Eu pedi essa tabela porque muitas vezes é importante quando a gente está no serviço público, você tem que descrever as ações, como está bem descrito lá no projeto que vocês me enviaram, mas essa tabela é importante porque ela dá uma mensuração, assim, quer dizer, a gente está no serviço público, seja um CRAS, um CREAS, um NASF, um Estratégia de Saúde da Família, todos esses lugares sempre têm as suas reuniões de equipe técnica, mensal, semanal, de 15 em 15 dias. Nessas reuniões, a gente tem que ter um momento para avaliar aquilo que a gente está propondo. Por isso que eu propus aqui essa tabela, exatamente porque ela dá uma visão mais geral. Ela está apontando lá no final aonde que eu quero chegar e a minha frequência, né? E é importante também que tenha duração. Por quê? O que eu quero com essa ação, uma cultura de medo, a cultura do medo? Eu quero esse resultado final. Mas eu quero esse resultado final com quanto tempo? Com 6 meses? Então, daqui a 6 meses eu preciso juntar toda a equipe e avaliar o que nós fizemos. De repente, eu fiz uma proposta maravilhosa, daqui a 6 meses aumentou mais ainda a violência contra os idosos. Aí eu tenho que parar para avaliar. Isso é positivo porque gerou mais denúncia, isso é negativo porque não atingiu. Enfim, a gente tem que fazer sempre uma análise, senão a gente acaba fazendo só ação e sem avaliar o efeito da ação. Isso, inclusive, é muito comum, né? Você ter propostas sem essa projeção futura, que vai fazer você avaliar até para ir qualificando. O ano que vem, na hora que eu vier com esse projeto novamente, a cultura do medo, talvez já não vai ser esse mesmo, vai ser ele melhorado, aperfeiçoado, a partir de quê? A partir dessas avaliações. E a gente sempre vai caminhando muito bem, né? Por isso que eu propus aí essa tabela. Ô, professor, só passa 2 slides que eu acho que voltou. Passa mais um. Isso, que esse quadrinho era do que o João disse. Aí pode passar o próximo. Okay. Que é isso. Obrigada. Ok. Então, para o segundo dado agora de violência contra o idoso, com o título da nossa intervenção de Espalhando Empatia. O segundo dado do idoso que a gente decidiu trabalhar é o bairro com a maior incidência de violência contra o idoso, que é o bairro de Lourdes e o Centro, ambos com 30%. E, bom, a gente decidiu criar uma ação social, que seria uma palestra ao ar livre. A primeira palestra
ficou marcada para poder acontecer na Praça do Beto, que é localizado no bairro de Lourdes, e a segunda palestra na Praça da Ilha dos Araújos, que fica localizada lá no centro. E, bom, como temas das palestras, a gente espera passar muita informação sobre os casos de violência contra os idosos. E espera também conscientizar todo mundo presente sobre a importância da gente ficar bem atento caso algum vizinho ou algum conhecido esteja passando por esse tipo de situação. E, claro, né, novamente reforçando, apresentar os meios de denúncia para poder... Desculpa, estou gripado. Para poder estar ocorrendo essas denúncias ao agressor. E ali tem o prazo de duração, sábado, de 8 até as 10 da manhã. Os executores, que são psicólogos, advogado, assistente social e os estagiários do curso de psicologia. Só faltou aqui vocês acrescentarem o patrocínio do Bar do Beto, né? Porque vocês estão fazendo a propaganda aí. Viu, Aline? Eu não sabia o nome da praça, eu falei, vai ser Bar do Beto. Ai, tem que ser só patrocínio, esses nossos projetos. Nossa, aí a gente falou bastante sobre patrocínio mesmo. Aí tá o nosso gráfico. Gráfico não, né? Planilhazinha. Tabela. Tabela. As palavras me fogem. E agora o tema de autoextermínio. Ali o título do nosso projeto de intervenção, que é Não Existe Vida Perfeita. E o dado que a gente escolheu é a faixa etária de maior índice com tentativa de suicídio, que é dos 19 anos até 30 anos. Dificuldade. Com 37,60% dos casos. Espera aí, Danilo, por favor. Estou fazendo trabalho agora. Espera aí, meu irmão. Desculpa. E como proposta de intervenção, a gente decidiu criar um mini curso para poder reforçar a importância da vida e também para poder reforçar o papel da juventude na promoção da vida adulta. E ali, como a Aline deixou claro no slide, esse mini curso seria uma parceria com as igrejas, porque já possuem os grupos de jovens. E como justificativa, a gente deixou que os jovens eles têm muita dificuldade de se sentir importante e muita crise existencial. Às vezes, você passa por situações que você não sabe muito bem o que você vai querer fazer depois que você sair do ensino médio. São muitas coisas na sua cabeça e você acaba sendo levado por uma carreata de emoções e decisões que te coloca realmente numa crise. E a gente espera, com isso, passar a sensação de acolhimento para esse jovem, que ele se sinta amado de verdade, compreendido e, muito importante, e também, claro, né, abaixar o índice de tentativa de suicídio. E com prazo de duração, a Aline deixou ali 4 módulos semanais de 1h30 de duração, que ia totalizar 1 mês de minicurso. E os executores, psicólogo, o assistente social, os estagiários do curso e um padre e um pastor. E aí, tudo bonitinho novamente. Ô, João, Oi. Só completar, Claro. Professor, quando a gente estava pensando nessa parte aí dos jovens, eu falei, João, o primeiro lugar que me via à mente seria as igrejas mesmo. Porque a gente sabe que tem diversos grupos de jovens, né? E às vezes tem muitos ali que estão perdidos, né? Eu falo porque eu brinquei até com o João que
O padre uma vez me perguntou, Aline, qual grupo de jovens você vai entrar? Eu falei, nenhum, porque eu gosto do grupo dos idosos. Eu falei assim, eu não tenho paciência com jovem. E ele morria de rir. Meu padre, desculpa, eu sou, né, língua solta, eu falo, mas é porque eu acho que eles precisam disso que a gente muito fala, é acolhimento. Porque eles entram ali na igreja, tem muitos que se refugiam, né, na religião, porque não sabe o que quer, ou em casa sofre algum tipo ali de violência verbal, de alguma agressão. Então, assim, eu já me deparei com vários jovens assim. E eu falei, João, eu acho que para nós o principal para focar no trabalho, quando pensava em jovens, seria nas igrejas mesmo. Porque a gente acha que está na igreja está tudo perfeito, e não está, né? A gente sabe disso. Então, por isso que a gente quis voltar nessa parte de igreja, porque tem paróquias que fazem trabalhos comunitários que resgata, né, jovens da rua, pessoas da rua, e eu acho isso muito interessante. Então, a gente colocou nas duas, né, católica e evangélica aí, para poder, seria uma proposta, quem sabe, né, poder colocar isso em prática um dia. Não, interessante, só para acrescentar, nós estamos falando de um trabalho para a comunidade, e isso é importante, porque a igreja, seja evangélica ou qualquer outra denominação religiosa, elas são dispositivos do território, né? Então, vocês estão trazendo aí uma proposta que dialoga com aquilo que existe, né? Isso é importante. Seja uma igreja, seja um centro comunitário, uma associação de bairros. Isso. Tudo isso pode ser uma ferramenta, se a gente trabalhar na ideia da psicologia social e comunitária, ela nos fala disso. Estou fazendo aqui um link com uma disciplina que vocês viram ela do ponto de online, né? Psicologia comunitária, não foi aula presencial que vocês tiveram, mas ela fala disso. É o psicólogo trabalhando para o coletivo da comunidade, usando os recursos da própria comunidade para o empoderamento, para a superação de desigualdades ou outras condições que estão ali naquele meio. Nós estamos falando aqui de uma condição de autoextermínio. Então, o autoextermínio pode ser encaminhado para um serviço de saúde mental para tratamento? Pode. Mas pode ser feita uma ação ali com aquilo que tem no território para valorizar a vida. E se eu estou fazendo uma valorização da vida, eu estou impactando no sujeito que, se sentindo valorizado, tenderá a não ter pensamentos pessimistas e pensamentos de autoextermínio, né? Verdade. É bacana, só fazer essa ressalva aí. E, bom, o segundo dado que a gente decidiu trabalhar foi as formas de tentativa. A maior incidência, que é a ingestão de medicamentos, com 57,26%. E pulei o título do nosso projeto de intervenção, que é a valorização da vida. E a gente decidiu, criar uma proposta que é realizar palestras em escolas municipais e estaduais. E a gente espera passar para cada jovem presente na palestra a importância da vida deles, e a gente espera também que, caso algum jovem esteja em um momento muito difícil, ele possa procurar canais de apoio, como ligar de forma gratuita para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E com essa ação, a gente espera que os índices de autoextermínio tendem a diminuir. Temos ali o prazo de duração, que seria semanal, sendo 3 quintas-feiras, com duração de 2 horas para cada palestra. A gente escolheu quinta-feira, porque, se eu não me engano, Aline, se eu estiver errado, você pode me corrigir, que o índice do dia que maior tiveram ocorrências foram na sexta-feira. Foram as sextas-feiras, se eu não me engano. Exatamente. E aí a gente escolheu quinta-feira porque um dia antes, às vezes, né, ajuda bastante. E os executores, psicólogo, assistente social, os estagiários, um pedagogo e um enfermeiro. Bacana, gente. Bacana, muito bom. Como eu falei, eu acho que todas as propostas que eu li hoje à tarde, que vocês enviaram, estão muito bem construídas, estão amarradas, né, com o dado e com o objetivo e o resultado que se espera. Eu só tenho uma observação, não da apresentação, que está perfeito,
mas no que diz respeito ao trabalho que vocês enviaram, né? Eu anotei aqui, eu achei interessante que apareceu aqui no slide de vocês, mas no documento vocês só não colocaram essa tabela. Ah, eu fiquei na dúvida se era a tabela, era apresentação ou só no documento, mas eu acrescento lá. Aí só acrescenta, só a questão de acrescentar. E uma outra questão que também eu senti falta, de todos os trabalhos não apareceu isso, gente, aí a gente não pode deixar passar isso em branco, porque é o centro, assim, a estrutura do nosso trabalho, a ferramenta, na verdade, do nosso estágio, a ferramenta de uso, de instrumento de intervenção, é a epidemiologia descritiva. Então, não só, já vou adiantar que não só no trabalho de vocês, mas em todos os trabalhos que eu li, não apareceu em nenhum momento vocês nomeando as variáveis. Vou dar um exemplo aqui, quer ver? Ó? Eu vou pedir vocês só para fazer esse acréscimo lá no vou até anotar trabalho de vocês, né? Por exemplo, aqui, eu vou pegar esse slide aqui. Quando vocês trazem a proposta, por exemplo, o dado, tentativa de suicídio, faixa etária maior, índice 19 anos até 30 anos. Então, é preciso que apareça aqui qual variável é essa. Eu sei que vocês vão saber qual que é. Que é a variável pessoa. Que é a idade da pessoa, né? A qualidade da pessoa. Deixa eu pegar um outro aqui, ó. A incidência no bairro de Lourdes e no centro. Qual variável que é? Variável espaço. É o local. Então, eu só vou pedir a vocês para, identificando onde está dado lá no trabalho de vocês, qual variável que vocês estão usando ali. Porque isso é a nossa ferramenta de intervenção, entendeu? Lembrando que são 3 tipos de variáveis: tempo, espaço e pessoa, e cada uma delas se subdivide. Entendeu? Só isso para efeitos de formalização do trabalho, e depois vocês me enviam, assim que vocês fizerem a adequação. Mas ficou bacana, tá? Muito bacana, muito bem amarrada a proposta, diversificada em termos de ações, diversificada em termos de atores, né? Vocês colocaram aqui dentistas, vocês colocaram aqui igreja, colocaram CBQ. Foi criativo, a gente ficou um tempo. Né? E quando você traz essa diversificação, é aquilo que a gente tanto fala nas políticas públicas, que é a intersetorialidade. Intersetorialidade é isso aqui, ó. É você estar no CRAS, mas fazendo diálogo com os vários setores das políticas públicas e da comunidade. Né? Então, muito bacana. Beleza. Obrigada, professor. Parabéns. Beleza. Obrigada. Vamos caminhando agora. Próxima dupla. Marcos. Oi. Pode ser meu grupo? Pode. Vocês prepararam algum slide? Não, né? Preparamos, eu até te enviei. Você quer... Beleza. Com a palavra... Pode passar? Pode passar. Marcos, está me ouvindo? Estou perfeito. Ótimo, boa noite. Eu vou começar a nossa apresentação, então. 5º período, estágio 2, Maria Júlia Zanon, Virgínia Carvalhais, Mariana Silvestre. Nós fizemos um slide bem objetivo, tá? Para não tomar muito tempo, tendo em vista que tem outros grupos para apresentar. Portanto, eu começarei falando sobre o autoextermínio. E durante todo o nosso slide, todas as nossas propostas, você vai reparar que nós buscamos frisar bastante no nome de uma forma que seja chamativo. Porque palestra, essas coisas... Quando eu peguei para montar uma intervenção, eu fiquei pensando muito tempo, pensando que o seguinte... Isso já é bem comum e, na real, as pessoas não prestam muita atenção. Mas, ainda assim, nós fizemos questão de colocar esse tipo de intervenção nas nossas coisas também. Portanto, falando sobre o autoextermínio, o nosso primeiro nome de projeto tem depressão, a doença da geração. Nós utilizamos o dado estatístico de tendência, né, de tentativa de autoextermínio dos jovens de 19 a 30 anos, totalizando 37,60%. A descrição da nossa intervenção, neste caso, seria um acompanhamento terapêutico e psiquiátrico, caso haja necessidade, que nós sabemos que também a intervenção medicamentosa, por vezes, se faz necessária, junto com a terapia, um sem o outro não resolve muita coisa.
e também a questão do exercício físico. Então, nós trazemos essa coisa para a sociedade e uma coisa que também o Estado pode intervir por nós. Com a sequência de intervenção, né, de frequência semanal, e o resultado que a gente espera diante disso é que, com acompanhamento adequado, as pessoas se sintam mais acolhidas e esse número tende a cair, porque essa pessoa vai gastar energia, ela vai estar em acompanhamento psicoterápico e medicamentoso, caso haja a necessidade. Perfeito? Passando para o próximo, a nossa segunda intervenção quanto ao autoextermínio seria, com o nome de projeto, Tirar a Vida ou o Sofrimento. Esse foi um nome que, inclusive, foi eu quem dei, juntamente com as meninas. Foi bem pensado, porque quando eu parei para analisar os dados sobre o que nós iremos buscar, eu me dei de cara com 57,23% das formas de tentativa de autoextermínio por ingestão abusiva de medicamento, o IAM. Isso me levou a questionar o seguinte: por que as pessoas escolhem a forma de justamente não sentir dor? Eu vi poucos enforcamentos, poucos cortes. Isso me traz uma ideia, e também trouxe para o meu grupo em total, de que as pessoas não querem tirar a vida, elas querem tirar o sofrimento que há na vida. E com isso nós trouxemos a intervenção de uma instituição triangular. Nós aqui seria um projeto bem maior de Estado, primeiramente, trazendo maior rigorosidade sobre as medicações, para quem elas são repassadas. Eu sei que já há um rigor muito grande, mas esse rigor necessita e precisa ser mais avaliado e acompanhado de perto, juntamente com a sociedade, trazendo palestras, trazendo estagiários de psicologia e assistência social dentro e efetivamente, semanalmente, dentro dos postos de saúde e hospitais, trazendo assim uma margem para o indivíduo, chegando e alcançando até ele. O indivíduo, nesse caso, nessa formação triangular, está como objetivo do Estado e sociedade. Sendo assim, por consequência, com maior rigorosidade, nós acreditamos que semanalmente, né, o rigor aqui, na verdade, é por dia. Esse seria o ideal. Logo, se a gente tem um maior rigor quanto às medicações, se nós temos rodas de conversa, palestras, nós acreditamos que, por consequência, os números de tentativa de autoextermínio por ingestão medicamentosa abusiva tendem a cair. E sobre o autoextermínio é só. Só uma observação assim, de acréscimo, que é interessante aqui algumas coisas que vocês trazem. Por exemplo, quando vocês falam de um acompanhamento terapêutico e psiquiátrico, se a gente pensar isso na rede de saúde, isso vai estar localizado nos CAPs, né, onde tem psicólogo, onde tem psiquiatra. Mas o interessante é que esse é um desafio hoje da saúde mental, é poder dizer que ações de saúde mental não significa somente encaminhar para onde tem psiquiatra e tem psicólogo, ou seja, os CAPs. O que acontece com muita frequência nas unidades básicas de saúde, quando chega alguém lá na UBS, Unidade Básica de Saúde, com a tentativa de autoextermínio, geralmente a primeira ação é encaminha para o CAPs. Como se a Unidade Básica de Saúde não tivesse nada a ver com aquilo ali. Obviamente que, precisando de uma atenção especializada, essa pessoa também precisa ser encaminhada para o CAPs, para o acompanhamento psicológico e psiquiátrico, como vocês amarram aqui. Mas, ao encaminhar para lá, não significa que nada possa ser feito aqui, na atenção básica. É interessante quando vocês trazem aqui ações para a atenção básica, porque prevenção e promoção de saúde não é no CAPs, é na atenção básica. Então, mesmo que essa pessoa que fez a tentativa ali, ela vai precisar ser encaminhada para o CAPs, eu preciso estar atento, e é o que vocês fazem aqui, aos números. Para além de um caso, eu tenho que ter compreensão desses números que falam do território. E quando eu fico atento aos números que falam do território, surgem ações como essas aqui, de rodas de conversa, né, de palestras, como os outros grupos também apontaram, que são ações preventivas, que não vai resolver para aquele caso imediato que chegou ali, mas ao longo do tempo, longitudinalmente, isso vai ter uma certa incidência. Como eu falei no outro grupo lá, a questão do raciocínio temporal.
Então, vocês propõem isso aqui, beleza. Então, se isso aqui se efetiva, espera-se, e muito provavelmente, que daqui a 2 anos, quando eu pegar as novas estatísticas, eu tenho um impacto disso aqui que você está propondo. Um impacto no sentido de uma redução. Se não houver redução, a gente vai precisar sentar e realinhar essas propostas. Mas elas estando linkadas aos dados e bem estruturada, o que a gente espera é bons resultados, né? Então, só uma observação interessante de incluir aqui a unidade básica de saúde, que é aquela que está lá no território, é o mais próximo de onde o sujeito mora. É lá que ele frequenta com maior intensidade. É lá que a ACS, a Agente Comunitário de Saúde, sai todo mês para ir na casa do sujeito fazer visita. Então, tem que haver essa inter-relação, né? essa amarra com a UBS. Então, muito bem colocado aí por vocês. Vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite, Marcos. Boa noite. Eu fiquei com a parte da violência contra a mulher e a gente já começa aí com um dado de que hoje as mulheres estão na faixa dos 40 a 59 anos com maior incidência desse abuso. O nome que a gente colocou é Desmistificando o Abuso, porque a gente vai ressignificar o que está acontecendo. Nós pensamos na descrição de intervenção programas de conscientização nas rádios ou na TV aberta da região. Parece ser um pouco longe da realidade, mas a gente vê que, por exemplo, quando passa sobre Novembro Azul, por exemplo, dá uma maior ênfase e as pessoas procuram mais, então, querendo ou não, ele tem uma certa relevância e ele é efetivo. Então, essa frequência ela seria semanal e ela serviria para identificar os primeiros sinais de agressão e encorajar que a vítima realize a denúncia, isso antes de acontecer. Essa intervenção é para não ser depois do fato já ter ocorrido, né? Depois nós temos sou amada ou controlada, dependência emocional e abuso psicológico. Nós escolhemos esse porque o maior dado em relação aos abusos, né, as coisas que acontecem com as mulheres é a violência psicológica, que ela está hoje aí em 45,83%. A intervenção que nós pensamos foi a realização de acolhimento e triagem de mulheres abusadas psicologicamente, além de palestras e rodas de conversa em escolas. Isso serve tanto para quem já sofreu o abuso, quem já sofreu a agressão, quanto quem ainda vai se conscientizar. E ela seria feita semanalmente ou a cada quinzenal, né? Cada quinzena. E ela serviria para transmitir o conhecimento sobre o que é o abuso, como lidar, como reconhecê-lo no dia a dia, justamente para realizar a denúncia, né? E, consequentemente, diminuir o número de abusos, além do auxílio psicológico para tratar a dependência emocional e os traumas causados. Porque muitas das vezes a mulher sabe que está sofrendo abuso, porém ela tem medo de falar, por medo de ser morta ou de perder o marido. Muitas vezes chega a denunciar, mas volta atrás. Então, essas intervenções servem para realmente encorajar a vítima a fazer essa denúncia e seguir a vida dela adiante, né? Para cortar essa dependência emocional, para curar esse trauma e assim em diante. E sobre... Ok, só... diga. Não, era só para encerrar mesmo. Tá, só de fazer um destaque aqui também, que vocês trazem dois dispositivos muito interessantes, né? Que é a mídia, a TV aberta e as escolas. Uma das dificuldades que a gente enfrenta em relação à violência contra a mulher diz respeito a uma questão cultural, principalmente nesse ponto que vocês pegaram aí, que é a violência psicológica, que muitas vezes ela passa desapercebida, muitas vezes é naturalizada, muitas vezes ela é reproduzida nos processos educativos familiares, né? E as pessoas, consequentemente, não se dão conta de que aquilo ali é violência. Porque eu sempre vi isso em casa, eu sempre vi meu pai fazer isso com minha mãe, sempre vi meu pai me orientando a fazer isso com meu irmão.
e aí essa cultura, digamos assim, do machismo, ela vai sendo reproduzida. A gente tem vários, inúmeros relatos, né, de mulheres que começam a ouvir o que é uma violência moral, o que é uma violência patrimonial, o que é uma violência psicológica, e, opa, mas isso acontecia comigo. Ou seja, acontecia, ela não se dava conta de que aquilo ali é uma violência. Então, a gente só vai superar isso através da conscientização. E aí vocês trazem duas ferramentas muito interessantes, que têm uma abrangência coletiva. Rádio, TV e escola, para a gente pensar as próximas gerações. A gente só vai mudar essa cultura dentro desse dispositivo escola, que forma novos sujeitos para o futuro. Né? Muito bacana. Vamos seguir. Então, gente, boa noite, primeiramente. Tá me escutando bem, né, Marcos? Perfeito. Então tá bom. Eu fiquei até um pouco assustada na hora que eu vi isso, porque, assim, como eu moro em cidade pequena, a nossa realidade é muito diferente nessa questão dos idosos, sabe? Então eu fiquei um pouco assustada. Eu quero até ler mais sobre isso depois, porque realmente me chamou atenção. Aí a gente olhou os dados, né, direitinho, pensamos na primeira proposta de intervenção, cuidando de nossos cuidadores, né, e pegamos o dado estatístico que 46,68% dos idosos sofrem negligência ou abandono. Então, assim, é um número muito alto mesmo. Fiquei meio assustada com isso. Então, o que a gente pensou? Muitas vezes a família do idoso, ela não é capacitada para cuidar dele. Eu falo capacitada porque às vezes elas não sabem os cuidados que elas devem ter com eles, né? Às vezes não está preparada para isso. Então, assim, nós achamos, né, que seria essencial ter um maior controle com o cuidado da população idosa na comunidade, que os psicólogos realizem mais visitas, né? Os assistentes sociais, orientando a família mesmo e dando apoio, acompanhando, né? Fazendo acompanhamento psicológico, tanto com a família quanto com os idosos. Aí entra também a questão das ACS, né, Marcos, que você falou, que é importante estar tendo essa fiscalização. Eu falo que aqui na minha cidade a gente já é acostumado com isso, com essa orientação, com tudo certinho, mas eu fiquei bem assustada com a questão daí. E aí seria realizado quinzenalmente ou mensalmente, de acordo com a necessidade, né? E as famílias iriam estar aprendendo mais, tendo mais apoio e assim tentando evitar essa questão do abandono, da negligência. A nossa segunda intervenção, ela foi baseada nos 2 bairros com maior incidência, que é no centro e no bairro de Lourdes. Chamamos ela de Protegendo Nossas Famílias, e também ela contaria com a fiscalização dos assistentes sociais, dos psicólogos, a realização de palestras em pontos específicos, tudo voltado para a orientação, principalmente, né, da família, para evitar esse abandono mesmo, e do suporte com os idosos. Eu acho que é muito importante a gente focar na saúde mental deles, porque, assim, é uma idade bem avançada, que já não consegue fazer tanta coisa, que já se sente muitas vezes desnecessário. Então, eu acho que é muito importante, tanto que no nosso trabalho sobre autoextermínio, teve casos, né? Teve um caso, mas teve, de idoso. Então, é importante focar nisso, porque a vida deles importa, né? A gente tem que pensar nisso. E aí seria quinzenalmente. A gente também pensou num período mais curto, para realmente estar reduzindo isso. E esperamos, né, que seja extinto. Sim, exatamente. Agora, interessante essa percepção que você traz entre o dado e a sua realidade local. Geralmente, qual cidade que você é? Eu sou de Gonzaga. Gonzaga, ok. Você é de longe, hein? Gonzaga Sou muito longe. lugar frio. Aham, demais.
Pois então, tem essas particularidades, né? Quanto menor uma cidade, acaba sendo mais acolhedora. Tanto é que você raramente, ou quase que inexiste, por exemplo, morador de rua em cidade pequena. Sim, sim. Porque aquele que rompe com a família e vai para a rua, sempre vai ter alguém ali que vai acolhê-lo, que vai dar um aconchego, e não fica ali à mercê nas ruas. Cidade grande, você vai perdendo essas relações mais afetivas. Talvez por isso é que os idosos em cidade pequena acabam tendo esse amparo mais afetivo. Quando a cidade vai se complexificando, as relações vão ficando mais distantes. Mas Ô, Marcos, a gente precisa ficar atento também que, por outro lado, muitas vezes a cidade pequena acaba tendo um índice maior de outras violências. A violência patrimonial, muitas vezes, está mais arraigada em cidades pequenas, mais tradicionais, aquela história de que o homem manda na casa, ele manda na mulher. E isso está naturalizado e não se discute. E aí ele se apropria de qualquer objeto que é da casa ou é da mulher. Então esse é um desafio que às vezes, não que isso não existe em cidades maiores, mas isso é mais difícil de ser quebrado em cidades pequenas por causa da tradição, né? A tradição ela é mais forte, ela é mais arraigada, mais sólida, né? Então tem essas diversidades aí entre cidades maiores e cidades pequenas. Da mesma forma, o mesmo raciocínio a gente tem que estar atento para quem está numa cidade pequena, vai ver diferenças em relação à zona rural, aos distritos. Às vezes os distritos, zona rural mesmo, tem certos condicionantes de saúde, de violações de direitos, muito mais presentes do que em cidades pequenas, ou nas cidades, né, na zona urbana. Alguém ia perguntar algo? eu só ia complementar que eu e as Sim. meninas pensamos um pouco na questão dos asilos e casas de apoio, sabe? Porque, assim, ao meu ver, pelo menos, isso é uma coisa que a gente deve pensar? Deve. Mas, em último caso, não assim, pensar dessa forma, assim, na forma, como que eu vou dizer? Bom, a gente deve deixar em último caso na questão do. A gente deve evitar o abandono, né? Então, Sim. eu, de certa forma, não concordo com a questão, a família não quer ficar, vai lá e coloca no asilo. Essa questão eu não concordo de jeito nenhum, porque eu acho que é muito, muito, muito triste, muito solitário, né? Por mais que talvez vai ter um cuidado, alguma coisa assim, eu não concordo. É um posicionamento meu, sabe? Sim. Então, eu acho que a gente deve, primeiramente, posicionar orientando a família, dando apoio, o maior apoio possível, e só, tipo assim, em caso de não ter família, sabe? Em casos assim mesmo, pensar nas questões dessas casas, porque senão eu acho que o principal é estar auxiliando a família mesmo. Sim. Inevitavelmente, algumas pessoas vão parar nesses lugares, ok. Mas o que vocês estão apontando aqui vai no sentido também de mudança cultural. Porque eu já falei, eu acho que outras vezes aqui, já falei nas disciplinas de desenvolvimento humano 2, nós não nos preparamos para lidar com os nossos pais, os nossos tios, quando envelhece. A gente se prepara quando chega um sujeito novo na vida. Então, a gente entende que um bebê ele é imaturo, ele precisa de cuidados, ele precisa de tutela, e a gente, embora às vezes fique impaciente, mas a gente é mais paciente por entender que ele não responde por si. Mas a gente não desenvolve uma compreensão de que uma das consequências do envelhecimento é o sujeito deixar de aprender as coisas que todo mundo faz. E aí, muitas vezes, as famílias ficam intolerantes àquele sujeito que está desaprendendo, como se fosse algo intencional, como se ele estivesse fazendo aquilo por maldade. E aí vem esses abandonos, essas negligências e essa impaciência de lidar com esse sujeito. Porque também não foi preparado que no futuro ele ia lidar com essa questão do envelhecimento. Então, quando vocês trazem algumas dessas ações para trabalhar a família,
a gente está preparando essa família a suportar, nem suportar é uma palavra talvez mais estigmatizante, mas acolher esse que não aprende, esse que precisa dos cuidados integrais, esse que esquece o nome das pessoas, esse que desaprende a comer. Ele não está desaprendendo a comer, ele não está trocando o talher por um pente por um talher, porque ele quer, porque está faltando alguma cognição nele ali. Se as pessoas não são orientadas contra isso, elas vão ficar impacientes, e daí é que vai vir a negligência, o abandono, a violência física e tudo mais, né? Lembrando que sempre vai haver situações em que, pelo arranjo familiar, não tem para onde esse idoso ir. Aí sim, nesses casos, nós temos as instituições de longa permanência, os antigos asilos, né? Mas se vocês tiverem a curiosidade ou a oportunidade, ou se a gente pudesse fazer um levantamento nas instituições de longa permanência, os antigos asilos, para saber por que essas pessoas vão parar ali, em geral a gente vai ver exatamente o abandono, a negligência, a intolerância das famílias a lidar com isso. Em geral é para isso. Se não fosse assim, as famílias colocavam os idosos ali e visitariam. Invariavelmente o que acontece com esses idosos é: bota no asilo, visita na semana seguinte, visita daqui a 2 semanas, depois a visita passa a ficar 1 mês, 6 meses, 1 ano, e depois essa visita some e desaparece, né? O que fala exatamente desse lugar sendo olhado como lugar de abandono, né? E só uma última coisa que eu queria destacar, você citou um exemplo, um dado do autoextermínio. De fato, uma das únicas mortes que tiveram no autoextermínio foi de uma idosa. E uma questão que, embora esses dados do autoextermínio de Valadares não tenha apresentado como algo expressivo, a nível nacional se apontam que há uma alta incidência de suicídio entre idosos, né? Então, são dados que a gente tem que estar atento aí também. E esse autoextermínio do idoso tem a ver exatamente com a finitude da vida, com esses maus tratos, com esse abandono. A vida vai perdendo sentido. Se minha filha, meu filho, meus pais, meus irmãos, todos os meus parentes me abandonam, eu vou vendo ao final da vida, vai perdendo sentido. Perder o sentido da vida é o primeiro ato para quem depois vai cometer um autoextermínio, né? Beleza. Perfeito, gente. Muito boa, tá? Também, na mesma lógica que eu já tinha falado com outro grupo. Muito bem construída a proposta, muito diversificada, e também fazendo uso aí de diversas ferramentas aí comunitárias, que é o mais interessante. Eu acho que também, depois vocês dão uma olhada no trabalho que vocês me enviaram, só para fazer aquela adequação que eu já apontei no grupo anterior. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu aumentar isso aqui. Por exemplo, esse dado aqui, ó, idade mais afetada. Isso é uma variável. Então, só identifica lá no texto de vocês, quando fala desse dado estatístico, ele está falando de qual das 3 variáveis. Então, vou pedir a vocês para passar em cada uma das propostas construídas, identificando ali nos dados estatísticos de qual é a variável, tá? A gente não perder de vista aquilo que foi a nossa ferramenta de trabalho aqui para analisar tudo isso. Tá bom? Tá. E aí, qual a próxima dupla? Oi, Marcos. Quem fala? Liliane. Tudo bom? Tô bem, e você? Beleza, vamos lá então. Amigo, tá no PowerPoint online que tá. Você quer que te manda depois por e-mail separado? Você quer que eu compartilhe aqui? Por gentileza. Vamos lá. Era para enviar um arquivo. Depois vocês me enviam. Depois você abre lá para você ver. Que aí a gente vai só transcrever pro PowerPoint outro lá mesmo. Mas eu já fiz com os slides bonitinho.
Vamos lá, peraí. Aparecendo? Tá, isso. Beleza. Uma palavra. Liliane. Eu vou começar porque Kisla estava no salão e ela está indo para casa agora, tá? Se ela chegar a tempo, ela me ajuda a terminar. Beleza. Então, o nosso primeiro aí foi a violência contra a mulher. Aham. Isso. Aí, isso. Nós colocamos aí o nome da temática aí, aprender, porque a gente viu que 45,83% dessas mulheres estava sofrendo agressões de violências psicológicas, né, entre os anos de 2018 a 2020, né, que foi onde a gente baseou. E aí a gente teve como pensamentos de intervenção palestras e oficinas que ajudassem na autoestima dessas mulheres. E também conscientizando sobre os seus direitos, né? Com os psicólogos e com os advogados também, nessas questões de conscientização aí. Pensamos a frequência dessa intervenção mensal, e aí o resultado esperado, a gente esperou espera-se, né, com essas palestras e oficinas motivacionais, um maior entendimento dos direitos, enfatizando onde ela deve buscar ajuda, né, reduzindo consideravelmente a violência contra essa mulher. Porque uma mulher aí vamos colocar que ela está com a autoestima mais elevada, ela se sente mais segura, entendeu? E assim, e ela sabendo onde ela buscar ajuda, consideravelmente vai reduzir, porque talvez ela está ali sofrendo essas agressões e vai buscar ajuda onde ninguém vai socorrer ela. Então, ela sabendo dos seus direitos e onde ir, é considerável essa redução, assim a gente entende. Sim, pode passar, por gentileza. O nome aí, ajudando e sendo ajudada. Também nós olhamos aí que o índice de violência entre as mulheres de 19 e 29 anos foi de 32,93%. E a gente teve como intervenção campanhas educativas e grupos temáticos, quinzenalmente. Entendemos que mulheres que já sofreram essas agressões e já foram libertas dessas agressões podem estar ajudando nessas campanhas educativas e o tempo inteiro a gente entende que o psicólogo está ali monitoramento nessas campanhas, nessas palestras, nesses grupos, entendeu? E a gente colocou aí, buscando a ajuda de outras mulheres que já passaram e que foram ajudadas, né? Sendo sempre monitorados por um profissional da área da psicologia. Então, a gente entende que se buscar ajuda e se também for ver exemplos, né, de mulheres já libertas, e a gente entendeu também que, olha aí, que essa idade de 19 a 29 anos é essa transição da adolescência para a vida adulta. Ou seja, está começando muita coisa nova. E aí, quando vem os exemplos de mulheres que já foram libertas dessa violência, pode ajudar consideravelmente, com certeza. Aí dá o tema, né, ajudando e sendo ajudada. Vocês trazem elas também podem servir de exemplos para outras, né, que podem sofrer depois que elas passarem por isso. Sim, importantíssimo, que é o empoderamento. Sim, né? Não só superar, mas depois reproduzir essa superação aí como sujeito ativo, né? Esse processo. O ponto interessante aqui é só que vocês trazem duas perspectivas. Uma pontual, que é naqueles casos que a violência está gerando sofrimento, então é preciso ter uma escuta, e aí vocês estão localizando os grupos terapêuticos, mas também uma ação projetiva, que são campanhas educativas, que almejam-se um resultado a longo prazo, né? Naquela mudança de cultura que eu falei agora mais cedo, né? Vamos lá.
Agora, a violência contra idoso. Passar? Pode, por favor. O nome é Lidando com a Melhor Idade. Vimos aí que 46,68% dos idosos sofrem negligência ou abandono. E aí a gente entendeu como intervenção cursos voltados para os familiares, ou então aqueles cuidadores de idosos. Que aí tem como tema principal aprender a lidar com idosos em sua totalidade. Né? A gente pensou em mensalmente, e o resultado esperado espera-se com esse curso que as pessoas se preparem para aprender a lidar com aqueles que envelhecem em sua volta, da mesma maneira que nós nos preparamos para a chegada de uma criança. Você falou isso o tempo inteiro durante o estágio, que a gente tem que ter esse olhar de cuidado com o idoso, porque a gente espera uma gestação durante 9 meses. Por que não a gente ter essa paciência com os idosos agora, depois que eles já viveram uma vida inteira? Então, a gente entendeu aí que poderia esse lidando com a melhor idade, porque eles chegam na melhor idade. E a gente também há de chegar. Com certeza. Esperamos chegar. Esperamos. Pode passar, por gentileza. Que é uma coisa que a gente não tem, por exemplo, em Valadares, né? Aqui vocês estão apontando um curso de cuidador para familiares, para entenderem, né, esse idoso que está chegando. Mas nem o curso de cuidador de idoso mesmo, recentemente procurei saber aqui na cidade, já teve em algumas instituições aí de curso de segundo grau de enfermagem, mas até 2 anos atrás não tinha um curso de cuidador de idosos. Né? Então, isso é uma... Aqui em Marilac, eu moro em Marilac, gente, para quem não sabe, nós fomos olhar sobre as vacinações, e o cuidador de idoso ele tem direito na vacina contra a Covid. E aí nós fomos olhar que algumas pessoas que a gente sabia que cuidavam de idoso, e aí essas pessoas têm carteirinha. E aí eu nem assim, mas eu não, eu vou perguntar agora, ficou essa questão aí, onde é que eles fizeram esse curso? Porque eles têm a carteirinha, eles apresentaram. Sim, só não sei te dizer onde, se foi online, não sei. Mas que eles fizeram, que eles apresentaram a carteirinha. Eu vou perguntar depois. Com essa questão agora na minha cabeça. Dê notícias depois, que eu tenho curiosidade. Porque eu até falei ainda, não, eu conheço muita gente que cuida, mas é familiar. E aí não entrava como demanda. Tinha que ser cuidador de idoso mesmo. O que a gente vê muito são os técnicos de enfermagem ocupando esse lugar, né? Sim, mas é diferente. Sim. Cuidador de idoso não é a mesma coisa que o técnico de enfermagem. Obviamente que o técnico de enfermagem tem uma série de habilidades no manejo com pacientes que ajudam, mas para a formação de cuidador de idoso tem tantas outras questões que às vezes num curso de técnico de enfermagem não tem, né? Tem uma especificidade aí. E aí agora, o nome Só Não Pode Ficar Parado. No nosso último encontro, eu até disse sobre isso. Vou terminar de ler e acredito que você vai se lembrar. A incidência da violência psicológica, que foi 23,91%. E aí a gente, como essa violência psicológica aqui, eu e Kisla, nós quisemos de forma... movimentar esses pacientes, no caso, esses idosos. Nós tivemos a intervenção de grupos de dança com palestra, buscando aliviar as tensões psicológicas com a ajuda dos profissionais do NASF. Isso acontece aqui na minha cidade. Esse grupo de idosos aí, que área do pessoal da assistência, fisioterapeuta, tudo abraça essa causa aí semanalmente. Me parece que era todas as quartas-feiras. Agora, por causa da pandemia, deu uma travadinha. Mas isso aqui é real. E aí, na minha cidade, né? E aí, os resultados esperados eram o grupo semanalmente compete em dança como meio de aliviar as energias negativas e repor por novas. É notório quantos idosos se ajudam e se divertem usando esse meio de intervenção. E
É verdade mesmo. Isso aí eu vivenciava, eu via o quanto eles gostavam. Se tem alguém que é presente nas unidades básicas de saúde, nos CRAS, são os idosos, né? Sim, muito. Tempo Lá tem inteiro. carteira. Né? Eles já chegam, a gente já sabe o que eles estão precisando. E agora o autoextermínio. Uhum. Pode passar, por favor. O nome aí é O Silêncio do Sofrimento. Uma porta aberta para ouvir aqueles que sofrem. Nós vimos aí que a incidência é geralmente às sextas-feiras, né, de 36,75%. Nós tivemos como intervenção oferecer à população acesso a essas intervenções psicológicas como apoio multidisciplinar. O atendimento é diário, no caso de portas abertas, né? Para quando precisar, tem os horários, tudo direitinho, mas sem agendamentos, porque a grande maioria das vezes não tem como agendar. Ah, não, eu vou ali, vou suicidar ali, peraí que eu vou agendar ali primeiro. Não tem. Então, assim, tendo esses portas abertas, né? Então, acredito que seja mais fácil. E promover uma redução, aí o resultado esperado, né? Promover uma redução do índice de autoextermínio a longo prazo, tendo em vista acesso aos serviços de atendimento qualificado para a demanda. Ou seja, profissionais ali adequados que possam ajudar. E agora me deu uma deixa, que eu lembro que nós fizemos umas visitas, não me lembro se foi no CAPS, algum desses CAPS você levou a gente quando nós iniciamos o curso, e tinha aqueles profissionais que vão, aqueles profissionais de rua, não me lembro como que chama. Consultório? Isso, que também, agora entrando aqui, falando, eu estou lembrando, que também seria uma boa intervenção, né? Porque aí essa incidência aí às sextas-feiras seria também viável esses profissionais que pudessem, né, fazer essa busca ativa aí algumas sextas-feiras, e seria interessante também. Uhum. Porque esse dado ele acaba chocando com os serviços públicos, né? Porque você pega aí o índice, ele acaba sendo uma cadeia, né? Ele acaba sendo final de semana, um pico sexta-feira, mas sábado diminui um pouco, acho que domingo aumenta de novo. Que são dias que a maioria desses serviços públicos estão fechados, né? Sim. Unidades básicas de saúde já tem uma proposta aí, mas que acho que ela nunca que ela é implementada, de fazer com que a unidade básica de saúde possa funcionar, inclusive à noite, porque você pensa bem, o posto de saúde ele funciona de 8 às 5 da tarde, que é o horário que eu trabalho, que todo mundo trabalha. Às vezes o dono de casa chega do trabalho e quer ir ao posto e está fechado. Então, existe uma proposta antiga de que os postos pudessem abrir à noite e aos finais de semana. O né? nosso Porque é 24 serviços horas, tá? fechados e o autoextermínio acontecendo exatamente no final de semana. Então, abrindo essas portas aí, você tem uma acolhida para esse sujeito, né? E buscá-lo também, né? Porque muitas das vezes eles não vão atrás de ajuda, eles esperam ser buscados, né? Eles esperam ser resgatados. Sim. Por isso essas portas abertas aí, né? Sim. E aí, cesta do bem, porque a gente fica nós ficamos assim, focados nessa incidência das sextas-feiras, que aí a gente tentou fazer essa cesta do bem com grupos terapêuticos, né, que possam ajudar com um profissional qualificado, e semanalmente, né, que é todas as sextas ou quintas, né, que é o que antecede aí, visando maior índice às sextas-feiras, buscamos promover os encontros para que esses pacientes direcionem seus pensamentos para as coisas produtivas e minimizem de fato o agravo desses dados. E pensando aqui, pode ser as quintas-feiras, né, que antecede, ou as sextas mesmo, né, mas que isso seja real, que isso seja de fato executado. Uhum. Que é uma questão, né, que o Renato está aí pesquisando e está encontrando também outros artigos, outros estudos que estão indicando o final de semana como sendo pico em outros lugares aí. Então, tem alguma coisa aí desse final de semana e autoextermínio que não é específico de Valadares, né? Pelo menos o que ele está encontrando aí nos artigos está sinalizando que tem algo que a gente precisa pensar, né? Com relação a isso, a esse pico de tentativa de autoextermínio aí nesses finais de semana. E aí eu coloquei, né, só isso aí, só para a gente refletir, a hora é agora, procure ajuda.
E aí coloquei o texto final depois. Ah, bacana. E aí, Pois é, relatório eu vou final. pedir só para você, então, só traz isso aqui, porque, na verdade, o que você tem que trazer? Um texto e depois do texto, né, essas tabelas, num arquivo Sim. de PDF, entendeu? Ah, não. Ok, aham. Não, E isso aí é só transferir. da mesma forma como os outros grupos, traz também a identificação das variáveis. Não, Entendeu? Igual aqui, por exemplo, ó, o índice de violência entre mulheres de 19 e 29 anos. Isso é uma variável pessoa, porque está ligado à idade. Né? E assim com as demais também. Aqui a maioria sua aqui parece que foram variáveis pessoas. Mas Só do outro lá, que é tempo, né? Espaço, deixa eu ver. O autoextermínio vai ser variável Sim. tempo. Aham, que é as sextas-feiras. Só fazer essa identificação e beleza. E te enviar. Beleza. É Obrigadão. só. Isso aí. Valeu, obrigada. Pelo trabalho. Quem mais? Tem mais algum grupo? Boa noite, a Lídia. Lídia, ok, Lídia. Você Simone. elaborou alguma apresentação, Lídia? Não. A Simone, ela ficou de me ajudar, só que ela teve um probleminha com a internet, então eu vou tentar. Ela mandou uma mensagem aqui que não está pegando a Posso internet. começar? Uma palavra. Primeiro, violência contra a mulher. O nome é Estatísticas Precisam Ser Mudadas. Dados estatísticos, mulheres de 40 a 50 anos, sendo 35,71% dos casos. Descrição da intervenção. Núcleo de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Frequência das intervenções semanalmente ou mensal. Resultado, auxílio mútuo e prevenção de novos casos. Agora, violência com as mulheres de 19 a 29 anos, com 30,29% dos casos. Círculos de palestras com psicólogos, advogados e delegada da Delegacia da Mulher. Frequência das intervenções semanal. Resultado, o objetivo é que as mulheres conheçam seus direitos e saibam se defender legalmente em casos de reincidência. Qual o nome dessa proposta? Essa proposta é Estatísticas que Precisam Ser Mudadas. Que pega aí a Violência população. contra idoso. Né? Oi? Essa é idoso? Essa é das Não, mulheres. contra as mulheres. População Agora jovem. o próximo. Isso. Agora que é o idoso. Violência contra idoso. Nome: Minimizando os conflitos. Dados estatísticos: negligência ou abandono com 46,68%. Descrição da intervenção: intervenção psicoeducativa, no caso com os parentes dos idosos. Será uma intervenção psicoeducativa com algumas sessões semanais, com dinâmicas onde o psicólogo ensinará sobre o envelhecimento do corpo humano, sobre a importância das relações familiares, sobre os direitos dos idosos, com base na violência e com o objetivo de conscientizar. Resultado, que esses cuidadores repensem. Dentro daquilo que a gente, né, já tocou aqui, né, assim, de uma mudança de cultura aí, né, de trabalhar essas famílias para, né, acolher esse idoso. Ok. Violência física, com 14,04%. No primeiro encontro, falaria sobre o envelhecer e traria dinâmicas com um professor de educação física, junto com o professor de educação física. Nessa proposta, os parentes junto com os idosos que foram denunciados. Espera aí, só um minuto, eu acabei confundindo aqui. Tá.
violência física, né? Roda de palestra, brincadeiras com idosos e conflitos de locomoção. Nesse encontro devem estar presentes os idosos e cuidadores. A proposta é a interação e quebrar resistências. Deverá ser feita mais ou menos à tarde, serão alguns encontros por semana. Resultado esperado, que o idoso se sinta valorizado e seus cuidadores vejam a beleza da velhice, na velhice. Uhum. E no autoextermínio, o tema é saber para prevenir. Nessa proposta, seria para os profissionais, né, de saúde e segurança pública, que é onde quem tenta o autoextermínio tem o primeiro contato, Uhum. que a proposta é um curso para profissionais, para melhor atendimento nas tentativas de quem chega com autoextermínio, na tentativa do autoextermínio, a frequência da intervenção é um curso de 10 horas, e o resultado é que os profissionais de saúde vejam com outros olhos a pessoa que tenta o autoextermínio, porque muitas vezes acaba sendo, como que eu posso dizer? Acaba sendo até julgado, né? De Sim. primeiro momento. E esse ponto, assim, que vocês tocam aqui é um dos grandes gargalos que a gente tem. Como vocês muito bem localizaram, mesmo que o SAMU seja aquele que deve ser acionado numa situação de autoextermínio, muitas vezes quem chega primeiro ou é a PM ou é o Corpo de Bombeiro, Sim. que não são profissionais de saúde e que muitas vezes não era nem para ser chamado, porque não é uma situação de saúde, eles vão para resolver questões de violência, enfim, mas que, estando ali no território, acaba abordando essa situação e não tendo uma compreensão, acaba tendo abordagens extremamente, às vezes, negativas. Nós estamos falando de policial, né, que não tem formação em saúde. Como se um profissional de saúde não estivesse ou estivesse isento desse tipo de postura equivocada. Por incrível que pareça, ainda temos muitos profissionais de saúde que não olham, não conseguem olhar para alguém que tenta tirar a própria vida como uma questão de saúde. Às vezes, a gente escuta muito essa fala, é quase que um mantra repetido aí por muitos profissionais de saúde. A gente tentando curar as pessoas, o cara querendo tirar a vida. Por que não tira de uma vez? A gente está aqui para salvar pessoas e gente querendo tirar a vida. Quer dizer, são falas, né, que nos sinalizam de uma falta de empatia de um profissional de saúde para alguém que tira a própria vida, ou tenta tirar a própria vida. Né? Exatamente. Então, essa necessidade de formar, de entender que não é vontade, né? Não é livre-arbítrio de alguém que tira a própria vida. É alguém que está numa falta de sentido, que não vê colorido nenhum para a vida e que acaba, às vezes, desesperadamente tomando essa atitude. Essa pessoa precisa de ajuda. E falas julgadoras só empurram elas mais ainda para esse fundo do poço que elas já estão. Então, essa ação aqui, ela, juntamente com os outros, mas vocês tocaram num ponto aqui que é um dos gargalos que a gente tem aí, não deveria ter, né? Pressupõe que quem é profissional de saúde não tivesse esse tipo de posicionamento, mas isso, infelizmente, é a maioria. Vamos lá. A segunda proposta seria palestras em escolas sobre a prevenção do autoextermínio e automutilação. Uhum. Deverão fazer parte dessas intervenções psicólogos, né? Se possível, as palestras serem realizadas com um número pequeno de alunos, para que o psicólogo consiga observar uma linguagem corporal para, se necessário, fazer uma intervenção afetiva após a palestra. A frequência seria
seria mensal. E resultado esperado, adolescentes seguros de que escolher a vida é a melhor opção. Uhum. E essa questão que vocês trazem aqui ela é importante também, porque são dois fenômenos que as pessoas confundem, né? Autoextermínio e automutilação. Tudo bem que tem pessoas que tentam o autoextermínio se autocortando. Ok, tem gente que faz isso. Mas isso não significa que automutilação é um autoextermínio. Pode parecer meio estranho isso, né? Mas tem gente que se autocorta para aliviar a dor, e não com a intenção de tirar a vida. É o que a gente chama de aliviar a dor psíquica através da dor na carne, no corpo, né? Da dor física, né? Exatamente. Está muito comum aí nas escolas, né, com a população mais adolescente, e que fazer isso que vocês estão falando, né, palestras, capacitação para os profissionais da educação, separa essas duas coisas, porque é muito comum o professor, o diretor encaminhar o adolescente, porque ele está tentando autoextermínio. Quando você vai escutar bem, não tem nenhum intuito daquele adolescente ali de tirar a vida dele, muito pelo contrário. Mas ele está se autocortando. Então a gente precisa escutar isso de formas diferentes. São dois fenômenos muito diferentes do ponto de vista psíquico, né? Da intencionalidade psíquica, né? Para a gente não confundir. Beleza, muito bacana, muito bom, tá? O trabalho de vocês. Obrigada. Bem fundamentado, descrito na parte de estatística, depois vocês vão tecendo aí a justificativa da proposta de intervenção. Gostei bastante. Ok, tem mais alguém? Acho que foram todos os grupos, né? Ok, gente. Então, eu gostei muito de todas as propostas, só para repetir mais uma vez. E agora eu preciso que vocês façam essa adequação aí, esses detalhes da inserção, inclusive vocês também, tá, Lídia? O grupo de vocês, o relatório de vocês ficou muito bacana, mas também, assim como os outros, senti falta da sinalização das variáveis. Então, só retomem todas as duplas, retomem aí os relatórios, só insere ali onde fala dos dados estatísticos, só identificando ali quais das variáveis que retratam cada um deles, né? Oi, alguém ia falar? Não, né? Então é só isso, e aí eu peço a vocês que, fazendo essas adequações, vocês imprimam cada um e assinem e façam o scanner do documento e me enviem, tá? Porque isso é um documento final aí de finalização do estágio, tá bom? Tente fazer isso aí o mais breve possível, a gente tem aí, acho que até o dia 18, o prazo do encerramento do semestre letivo, mas peço a vocês para não deixar para em cima da hora, não. Tá bom? Alguma questão, alguma dúvida? Como é que é, Marcos? O que você quer que faz? O relatório, né, final, cada um de vocês, dada a dificuldade das duplas se encontrarem, então eu vou dar essa orientação. Cada um imprime o seu relatório, o relatório é o mesmo, tá? Mas cada um imprime, assina, faz um scanner ou print, faz scanner, né? Escaneia ele, porque são várias folhas, e me manda pelo e-mail. Ah, ok. Entendeu? Assim como vocês me enviaram por e-mail, só que eu preciso deles assinado para entregar para a coordenação do curso, entendeu? Ok. Né, porque a gente já ia te mandar hoje, então não vou nem mandar hoje, não, vou deixar para mandar tudo de uma vez só. Faz adequação, imprime, assina. Aqui, se do outro lado lá, o mesmo documento, imprime, assina e escaneia e manda. Tá, joia. Obrigada. Tá bom, gente? Alguma questão mais? Dúvidas? Então, vamos ficando por aqui. Boa Beleza, obrigada, professor. Para vocês. Um bom final de semana. Valeu, Marcos. Valeu. Um abraço. Tchau.